Bom dia, amados irmãos. É com grande satisfação que estamos aqui, né? Mais um mês se abre para que a gente possa ouvir e falar das grandezas desse Deus tão maravilhoso. Junho começa, ou seja, o 6º mês do ano. Chegamos à metade de mais um ano. Um ano que iniciou cheio de esperanças para muita gente, um ano que se iniciou cheio de sonhos. Alguns estão ainda desmotivados face às circunstâncias, outros ainda firmes e criando esperanças em um futuro diferente, e para muitos uma nova oportunidade de realinhar seus sonhos, realinhar pensamentos e até mesmo se aproximar mais de Deus, né? Identificar Deus nas suas ações, nas suas palavras. E um ano que até agora nós estamos trabalhando, né? Como glorificar a um Deus tão maravilhoso. Eu acho que nada melhor do que essas circunstâncias, nada melhor do que estes momentos que nós vivemos, para que a gente possa glorificar a Deus com as nossas ações e com cada segmento desse que nós estamos estudando. Estamos na 10ª lição do 2º trimestre e, mais uma vez, vamos trabalhar um ponto que está encadeado com todos os outros, né? Com todas as outras lições que nós trabalhamos, quer seja no casamento, no trabalho, no nosso dia a dia, no nosso lazer, por onde nós andarmos, nós devemos glorificar esse Deus tão maravilhoso, né? Então é momento de alegria, é momento de satisfação, aprendermos mais da palavra de Deus, e o que nós vamos trabalhar hoje é justamente a palavra, né? Como glorificar a Deus no uso de nossas palavras. Oremos. Deus grandioso, cheio de poder. Obrigado, Deus, porque iniciamos, Senhor Deus, mais um mês. Senhor Deus, é o primeiro domingo deste mês. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, diante de Ti, Senhor Deus, iniciando mais uma semana, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado por esta lição, Senhor Deus, que o Senhor tem falado aos nossos corações durante a semana, Senhor Deus, para todos aqueles que leram, Senhor Deus, os pontos diários, Senhor Deus, que nós possamos no dia de hoje consolidar esse conhecimento e mudar de atitude, Senhor Deus, mudar, Senhor Deus, a maneira de agir contigo, Senhor Deus, mudar o nosso pensar para poder falar, Senhor Deus, aquilo que te agrada, Senhor Deus, aquilo que te louva, Senhor Deus. Pai, modifica o nosso falar, modifica as nossas palavras, Senhor Deus, através dos ensinos de hoje, Senhor Deus. Pai, que meus ouvidos ouçam primeiro aquilo que o Senhor vai ensinar nesta manhã, Senhor Deus, para que eu possa ser uma pessoa melhor, Senhor Deus, diante de Ti, Senhor Deus, para que eu possa ser a luz e o sal deste mundo, Senhor Deus, para que eu possa, Senhor Deus, fazer a diferença, não porque eu seja alguma pessoa, Senhor Deus, que tenha tamanho valor, Senhor Deus, mas porque eu sei o Deus que eu creio, Senhor Deus, porque Tu és grande em nossas vidas, Senhor Deus. Muito obrigado pela vida de cada irmão no dia de hoje, Senhor Deus. Como sempre, Senhor Deus, sei com aqueles que estão, Pai, enfermos, Senhor Deus, estão às vezes acamados, Senhor Deus, ou até mesmo, Senhor Deus, aqueles que hoje, Senhor Deus, estão tristes por alguma perda, Senhor Deus. Esteja junto a eles, levando consolo, levando alegria, Senhor Deus, e a paz que vem de Ti, Senhor Deus. Muito obrigado por mais um domingo na Tua presença, Senhor Deus, e por mais essa lição. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O estudo de hoje vai falar sobre palavras, né? A gente se expressa de diversas maneiras. A gente se expressa com ações, com gestos, mas a principal comunicação que nós temos com o nosso próximo e até mesmo com Deus é através das nossas palavras. Deus também se comunica conosco através de palavras, embora muitas delas estejam escritas nos dias de hoje, que a maioria é compilada pela Bíblia, né? Deus também fala através de algumas palavras que inspiram os livros, não de uma maneira tão regrada como é a Bíblia, que é a nossa regra de prática e fé, né, que devemos seguir, né, fielmente, mas tem livros que nos abençoam através de palavras escritas. Mas o principal de tudo não são somente essas palavras, né, mas a maneira como nós nos comunicamos com o nosso próximo, a maneira como nós abrimos a nossa boca para falar. Será que a gente se preocupa com o que a gente fala? Será que eu penso realmente antes de falar? Será que eu penso qual as ações que eu desejo com as minhas palavras e o que pode vir delas?
Será que eu sei o que eu posso fazer através de palavras? O que eu posso construir ou o que eu posso destruir? Certa vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte, do qual eu não conheço o autor, mas escutei uma pessoa muito querida falando, que palavras são como flechas, que uma vez lançada nunca mais se alcançam nem a cavalo. E como uma flecha, ela pode ferir alguém, matar, como também ela pode atingir o seu alvo e a partir dali gerar uma vitória. Então, ou seja, o que nós queremos com as nossas palavras? Eu penso nelas. Então a lição ela vai falar que as palavras falam de quem nós somos. Então, ou seja, suas palavras, algumas pessoas vão dizer que as atitudes falam mais do que palavras. Isso é uma grande verdade, mas isso aí nós vamos ver um pouco mais na lição que vem. Só que a Bíblia fala que o coração, que a boca só fala do que o coração está cheio. Então, é uma grande verdade que nossas atitudes falam mais do que nossas palavras? Mas muitas das vezes as nossas palavras, elas representam e mostram aquilo que o coração está cheio. Então, ou seja, nós deveríamos dominar a nossa língua todos os dias. É um exercício diário, é um exercício que nos santifica e santifica a nossa vida. É um exercício que pode, no momento em que eu dominar a língua, gerar cura, gerar alegria para alguém. E só o fato de não gerar tristeza e de não gerar alguma outra coisa será fruto de satisfação. Então, ou seja, nós temos nisso um grande ponto para pensarmos no dia de hoje. E aí eu coloquei aqui: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Efésios 4, 25. A nossa forma de glorificar Deus no uso das palavras, ela passa pelo primeiro tópico da lição de hoje, que é uma linguagem verdadeira. Ou seja, a gente falou no vídeo passado sobre que o coração fala, aliás, a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, se eu penso para falar e eu falo daquilo que o meu coração não está cheio, pode ser duas coisas. Ou eu estou treinando a disciplina de pensar coisas boas e me alimentar de coisas boas, e com isso eu vou retirando do meu interior as coisas ruins, e aí, pouco a pouco, eu vou transformando o meu interior pelas minhas palavras, pelas minhas ações, ou eu estou sendo mentiroso. Muitas das vezes é a segunda opção. Então, uma linguagem verdadeira é o mais interessante diante de Deus. Isso glorifica a Deus, quando o que você fala é aquilo que você vive, quando o que você fala expressa realmente aquilo que você sente, e não somente uma mera formalidade para poder agradar alguém, ou até mesmo para poder ter um comportamento social aceitável. É louvável a pessoa ela controlar a língua e as palavras. Mas nós vamos estudar um pouco mais sobre pensamentos na lição de domingo que vem. Não quero adiantar a situação, então eu vou me ater às palavras que já são faladas. Então, ou seja, o Senhor é o Deus da verdade. Então, se o que eu falo é verdade, agrada a Deus. Então, passa por justamente eu ter em meu interior coisas boas para poder expressar pelas minhas palavras. A palavra dos santos deve ser sim, não, pois se passar disso é de procedência maligna. Ou seja, pois falar a verdade glorifica a Deus. Ou seja, eu tenho que falar sem dúvidas, ter expressões de firmeza de caráter, de firmeza de conhecimento, saber aquilo que eu estou falando. E não ficar ao sabor de doutrinas, ao sabor dos ventos, onde no momento eu penso uma coisa porque estou junto de determinadas pessoas,
do outro lado, aí depois eu vou para outro lado, eu penso de uma outra maneira e falo de uma outra maneira porque quero agradar aqueles com quem eu estou convivendo. E aí nós falamos aqui que tudo está interligado, né? A maneira de agradar a Deus. Às vezes as pessoas vão para uma mesa de bar, sentam na mesa de bar e vão falar o que aquelas pessoas querem ouvir. Aí eu vou para a igreja e falo do que eu penso na igreja, do que eu ouço na igreja, para poder agradar aqueles que ali estão. Mas isso não agrada a Deus. Eu me torno uma pessoa de ânimo dobre, ou seja, a cada momento eu tenho um comportamento, eu tenho um tipo de ânimo. No momento eu sou de uma maneira, de outro momento eu sou de outra. E isso se expressa através das nossas palavras. Isso representa quem eu sou por dentro, né? Então, ou seja, o diabo é o pai da mentira. Então, se eu não creio naquilo que eu falo, eu estou mentindo. Se eu estou mentindo, eu não posso ter lugar para o Espírito Santo. A mentira é pecado. E se tem pecado, eu já falei, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Se nós somos templo do Espírito Santo de Deus, o nosso interior é do tamanho exato do Espírito Santo. Então eu tenho que me santificar. Então, ao refrear minha língua, eu estou me santificando, mas não somente por fora. E nós vamos ver na lição de domingo que vem, mais uma vez, de como refrear os pensamentos ruins, de como refrear, de como modificar o meu interior para que, quando eu abrir a boca, eu possa proferir palavras santas, eu possa proferir aquilo que agrada a Deus, né? Então, seja porém o vosso falar, se ensinam não, porque o que passa disso é de procedência maligna, como eu já falei lá em cima, isso está em Mateus 5,37. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Nós estamos juntos um dos outros. Isso está em Efésios 4:25. E aí no próximo vídeo eu vou abrir falando um pouco desse último tópico que eu escrevi aqui. Devemos preservar nossa intimidade. Cuidado, não devemos confiar em qualquer pessoa. Eu deixei para poder falar sobre aquele último tópico junto com uma linguagem verdadeira e passando para uma linguagem salutar, justamente porque, né, muitas das vezes nós temos a falsa impressão de que todas as pessoas são confiáveis, ou pelo menos a gente, por poucas ações, confiamos em determinadas pessoas, ou até mesmo estamos com uma necessidade muito grande para falar, principalmente em momentos críticos, em momentos de desespero, em momentos tristes. É como se tivesse um nó na garganta, um bolo, e às vezes falar nos faz bem. Só que nós temos que ter o cuidado com quem nós falamos, o que nós falamos. Falar qualquer coisa para qualquer pessoa não é salutar, nem para a nossa vida, nem para a nossa linguagem. Porque essas pessoas elas podem usar isso mais tarde contra a gente ou até mesmo usar isso de uma maneira inadequada. Nós estamos hoje num mundo em que a comunicação ela está amplamente difundida e várias pessoas estão tendo suas próprias palavras ditas em momentos ou de intimidade ou até mesmo em momentos críticos ali por falar como ela é, voltada contra ela. Então, ou seja, não devemos confiar em qualquer pessoa, nós devemos confiar em Deus, nós devemos confiar nas pessoas que Deus nos indica e com elas nós devemos ter o cuidado também, mesmo com as pessoas de confiança, nós devemos ter o cuidado como falamos e o que falamos para elas. Mas uma linguagem salutar, nós vamos trabalhar que a linguagem saudável é a palavra boa para edificação. Essa linguagem é o oposto da linguagem torpe. O que é linguagem torpe, né? O torpe ele está ligado a coisa pútrida, ou seja, algo fétido, algo podre, algo já em deterioração. Então, ou seja, a minha palavra ela não pode ser deteriorada, ela não pode ser suja, ela não pode ser imunda. E aí entram os palavrões. Falar palavrão não combina com cristão. E não só falar palavrão. Determinados tipos de conversa às vezes não são palavrões, mas o teor dela caminha para esse tipo de situação, né? Então isso não combina com o cristão. Isso não combina com o servo de Deus. Por isso que foi dito lá, né? Nosso falar deve ser sim, sim, não, não. Não que a gente só fique balançando a cabeça em monossílabo. Não, sim, não.
Não é isso, mas eu tenho que ter palavras firmes, de firmeza. Ou seja, o que é bom para mim é sim, aquilo que Deus traça para a minha vida é sim, aquilo que Deus renega para a minha vida é não, ainda que minha carne queira aquilo, é não. Eu tenho que me negar todos os dias para carregar a cruz de Cristo em minha vida. Ou seja, a negação é o não. Aquilo que não está dentro dessa negação é sim. E o que é sim? Uma palavra de louvor é sim. Uma palavra de vida é sim. Uma palavra de ânimo é sim. Uma palavra verdadeira é sim. E até mesmo uma palavra que fala sobre verdade sobre a minha vida é sim. E não somente uma autovisão que muitas pessoas têm de si mesmo e declaram palavras feias, palavras às vezes de baixa autoestima para si mesmo. Isso é não. Isso não combina com o perfil de um cristão. O que glorifica a Deus são palavras boas que transmitem graça aos seus ouvintes. E aí, em Efésios 4:29 vai dizer, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Ou seja, se você se deteriora com suas palavras, se você mesmo se coloca para baixo com suas palavras, isso se tornam palavras torpes. Isso se tornam palavras que não convém, é o não do sim, não. Ela não convém ao cristão. Às vezes numa conversa íntima talvez, mas não combina com o cristão, porque ela vai influenciar a vida de alguém. Então, ou seja, o que você pensa de você mesmo? Será que você depois, ao falar palavras de alegria, vai combinar com suas palavras? Então, como viver uma vida de alegria para falar palavras de alegrias? Como viver uma vida de fé para falar palavras de fé? Né? Então, ou seja, nosso viver fala das nossas palavras e nossas palavras fala do nosso viver. Uma palavra de louvor a Deus, né? O que seria uma palavra de louvor a Deus? Dentro da ideia de que glorificando a Deus no uso das palavras, né? Então, ou seja, nós devemos falar das grandezas que Deus fez e fará, né? Presente, passado e futuro. Todos os três estão em Deus. Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele estava no princípio de todas as coisas e pela sua palavra ele fez o mundo. Haja luz. Ou seja, tudo começa com uma palavra. Então, ou seja, Deus iniciou tudo. E o ser humano, ele iniciou falando o que faria, mas ele fez com as mãos, ele agiu, né? Ali naquele momento, a expressão maior de Deus estava nas mãos, estava nas suas ações. A palavra dele foi no início: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a partir daí foi feito não um haja somente, mas Deus moldou o homem à imagem e semelhança dele. Ou seja, nós devemos exaltar a grandiosidade desse Deus que, pelo sopro nas nossas narinas, nos deu vida. Nós temos uma parte da essência de Deus dentro de nós. A vida, o pensar, o falar, o agir, está dentro de uma das ações disso daí. Em relação aos animais, Deus fez através das palavras. Hajam aves, hajam animais no campo. Agora o homem, ele formou do pó da terra com suas mãos. Como se fosse um vaso de barro, ele moldou. E através do sopro, ele colocou palavras. Nós somos o único animal que pode pensar e falar sobre seus agir, sobre seu movimento, seu agir. Nós somos aquele animal que produz através das nossas ações. Muitos vão falar do papagaio. O papagaio é um mero repetidor de sons. Ele nunca vai falar nada através do seu próprio pensamento. Ele não cria teorias. Ele não estuda as coisas. Um papagaio somente replica. Não é nem uma mente limitada. Ele é somente um animal com determinadas limitações de seu cérebro. O cérebro humano é o único que é complexo através de suas ações e palavras. É o único que as pessoas têm o poder de dirigir sua própria vida para onde bem entender. É o único que tem poder de decisão. Os animais não.
a decisão dos animais é através de uma coisa chamada instinto. Nós temos instinto? Temos, mas diferente dos animais, nós temos o poder de refrear os nossos instintos. Nós temos decisão, nós temos o livre-arbítrio a nosso favor. Uma palavra de louvor é falar dos atributos e da obra de Deus. Como eu estava falando aqui, nós podemos enaltecer a Deus desde o Gênesis até o Apocalipse, quando vai falar sobre a cidade celestial. É maravilhoso quando eu vejo João descrever a cidade santa, com o rio da vida que corre do trono de Deus, que passa por ruas de ouro, de pedras preciosas, aquilo que fala que a árvore da vida está plantada no centro do jardim, ou seja, nós não temos mais contato com a árvore da vida, o que nos fazia eternos no jardim, mas nós teremos contato com essa árvore da vida no nosso porvir, na cidade celestial. É falar com alegria das maravilhas de Deus. O problema é sempre o início da lição. Do que está cheio o nosso coração? Aqui, na palavra de louvor, eu tenho que refletir isso. Por que eu não consigo louvar a Deus? Porque meu coração ele está cheio de várias outras coisas. Porque o meu interior está entulhado com coisas velhas, com coisas passadas, com mágoas, com tristezas, rancores, com outras palavras de outras pessoas que me magoaram. Então, ou seja, o coração está no interior. Para entrar e contaminar nosso interior, é preciso usar portas, olhos e ouvidos. Como eu disse, na lição que vem nós iremos trabalhar um pouco o pensamento, e o pensamento usa essas portas para poder estar refletindo. Os olhos são a candeia do corpo, está lá em Mateus 6, 22 e 23, e diz que se os olhos forem bons, todo o corpo será bom, né? E Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, que nós possamos estar enchendo o nosso interior de coisas boas, para que a gente possa louvar esse Deus maravilhoso. Que nós possamos nos despir das coisas ruins, das palavras do passado. Que nós possamos desentulhar o nosso coração e nosso interior, para que nós possamos glorificar esse Deus maravilhoso com o uso de nossas palavras. Uma palavra de benevolência, né? As palavras geram grandes estragos. Ofendem, difamam, irritam, desanimam, iludem, né? Devemos evitar as palavras provocativas e de maledicências. Devemos usar as palavras para instruir, exortar e consolar. É interessante como as pessoas hoje em dia agem por instintos, né? E como o eu está sentado no trono de nossas vidas. Se alguém nos magoa, nós queremos magoar na mesma intensidade e na mesma medida. Se alguém me ofende, eu quero ofender na mesma intensidade, na mesma medida. Nós nos esquecemos que Deus é o nosso advogado e que Ele é fiel e justo. Nós queremos ser recompensados aqui nessa terra. É interessante que nós nos esquecemos, inclusive, dos nossos propósitos com Deus, ou até mesmo do propósito de Deus para a nossa vida. O que Deus quer de mim? Né? E aí eu deixo me contaminar pelas coisas da carne e me permito emitir palavras que desagradam a Deus. Me permito, em alguns momentos, machucar pessoas. Eu não vou... Como a gente já falou do prazer durante o lazer, eu não vou nem usar a questão das palavras para prazer, né? Muitas das vezes a gente dá vazão à carne e para os prazeres da vida também usamos palavras que não combinam com o reino de Deus, com o perfil de um cristão. Mas eu vou aproveitar esse momento, principalmente, em que uma palavra de benevolência pode gerar vida, em que uma palavra de benevolência pode tirar um espírito de suicídio de uma pessoa. Talvez a palavra espírito de suicídio não seria a melhor definição, porque poderíamos levar somente que suicídio é cometido por uma questão espiritual, não somente, né? Mas então, modificando essa frase, eu diria o seguinte: pode modificar pensamentos suicidas. Palavras foram colocadas lá atrás, são sementes, palavras são sementes.
É interessante que quando a gente ouve falar da parábola do semeador, eu estava meditando nessa parábola hoje e estava olhando lá a palavra. É interessante que Satanás, quando a semente é jogada e está à beira do caminho, ele vem e rouba a palavra, né? Embora ali está se referindo ao Evangelho, às boas novas, mas é interessante como o inimigo ele tem a capacidade de roubar palavras boas por ela não ter penetração no coração de uma pessoa. E é interessante como espinhos conseguem criar raízes e sufocar essas palavras boas. É interessante como pedras podem sufocar palavras de alegria, palavras de motivação. Ou seja, coisas plantadas lá atrás, muitas das vezes matam uma plantação. Ervas daninhas, joios que são lançados junto com palavras de vida, muitas das vezes acabam sendo mais fortes, porque nós damos mais atenção a essas ervas daninhas do que ao próprio cereal, ao trigo que está sendo plantado, ao trigo que vai gerar o pão da vida, ao trigo que vai me ligar a Deus, ao alimento que deveria me sustentar. Eu dou mais atenção às ervas daninhas. Eu permito com que seja semeada. Eu não cuido da minha terra, eu não cuido da minha plantação, eu não tiro essas sementes, eu deixo elas crescerem e elas vão sufocar a verdadeira palavra, a palavra de benevolência. E com isso, como a gente estava falando, se eu me permito que palavras entrem através dos meus ouvidos, né? Como eu disse, a renovação da mente, eu não renovo a minha mente pelo ouvir, né? E não renovo a minha fé por ouvir a palavra de Deus, eu dou vazão para que essa terra fique descuidada e ervas daninhas sejam plantadas. E a partir daí ficam mais difíceis de serem retiradas. Mas nós devemos em algum momento retirar essas ervas daninhas. A nossa palavra ela deve ser agradável, temperada com sal, para sabermos como devemos responder a cada um. Se eu conseguir limpar, arar minha terra, ter palavras de amor, palavras de vida, palavras eficazes em minha vida, se eu conseguir frutificar com o Espírito Santo de Deus, eu vou conseguir semear o Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. Se há um fruto do Espírito Santo, o Espírito Santo é uma planta. E se é uma planta, ele tem sementes. Se tem sementes, eu tenho que frutificar para poder lançar sementes. E é isso que é uma palavra de benevolência. Eu tenho que lançar as sementes do fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Amor, benignidade, mansidão, temperança, entre outros. Nós temos que lançar essas sementes na vida das pessoas. A nossa boca tem que falar sim, sim, não, não. Eu tenho que controlar a minha língua e refrear, porque isso é o que glorifica a Deus. É interessante, na nossa conclusão, levantarmos que o livro de Provérbios fala muito sobre as palavras, né? A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Nós podemos construir, nós podemos destruir por palavras. As palavras são flechas, são lançadas, elas machucam, elas ferem, elas matam. Da mesma maneira que as palavras são sementes, sementes de vida, sementes de amor, semente de boas novas. Nós podemos decidir que coisas nós colocamos nos nossos bornais para poder semear. Um semeador ele tem um bornal onde ele guarda sementes. E ali você pode ter tanto sementes boas como sementes ruins. Será que antes de semear, você e eu, nós selecionamos as sementes que queremos semear? Ou nós simplesmente pegamos e lançamos? Nós devemos nos preparar para semearmos sementes boas. Se nós somente pegarmos as sementes e sairmos, nós estaremos semeando sementes boas e ruins, palavras de bênção e palavras de maldição. A lição fala sobre a questão de palavras positivistas e tudo mais, mas é interessante que nós podemos reter? Podemos. A armadura de Deus, ela nos protege de dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. O escudo da fé. Mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, ou seja, de igual maneira, eu tenho que me revestir. Eu tenho que me moldar dia a dia.
E não somente os novos cristãos, muitas das vezes, não entendem o poder da armadura de Deus e não se revestem da armadura de Deus. As palavras, elas não estão somente na questão de eu empunhar uma espada, porque no meio do combate eu posso ser ferido se eu não tiver o escudo da fé. Tempos como os de hoje, em que a informação e a desinformação andam lado a lado, pessoas têm semeado de qualquer maneira sementes e têm machucado muita gente. Tem semeado a discórdia, tem semeado inclusive a desesperança, sem perceber, porque é isso que está no coração delas. E às vezes é intencional, e nós nos deixamos atingir. E com isso, nós, quando nos perguntam se o que está por vir, nós não sabemos dizer muitas das vezes, e não temos palavras boas para poder dizer. Nós não temos firmeza nas palavras para convencer. Por quê? Porque não é o Espírito Santo que está falando por nós, porque quem convence o homem de todo pecado é o Espírito Santo, mas para isso ele tem que entrar em nossos corações, para no momento que ele entrar em nossos corações, ele frutificar em nossas vidas. Após frutificar em nossa vida, as nossas palavras serem usadas como sementes para serem lançadas para terras que estão sedentas de água, sedentas de sementes, terras estéreis que muitas vezes precisam ser trabalhadas e podem ser trabalhadas com palavras. Palavras podem ser arados. Palavras podem ser qualquer coisa boa que você quiser e qualquer coisa ruim que você quiser. Nós devemos ter cuidado com as palavras. Um jejum de palavras eu vejo como saudável para os santos. Isso santifica a vida do homem. Um jejum de palavras. Ele pensando em cada palavra que ele vai dizer. Ele evitando abrir a boca para falar qualquer coisa. Ao mesmo tempo em que ele se santifica também fazendo o jejum de ouvir determinadas palavras, de ouvir qualquer coisa, de ouvir quaisquer pessoas. Ele selecionando exatamente os bornais de onde ele retira suas sementes para poder frutificar no seu coração, para gerar árvores boas. Nós devemos ter esse cuidado. Quando o cristão cuida de suas palavras, ele glorifica a Deus. Nós devemos selecionar sementes para plantar nos nossos corações, ou seja, aquilo que nós ouvimos. Através do escudo da fé, nós devemos baixar o escudo da fé quando a palavra vem de Deus, quando são palavras boas e não dardos inflamados do inimigo. Quando os dardos inflamados do inimigo forem lançados, o escudo da fé tem que estar em riste, tem que estar em pé. Ao mesmo tempo, quando eu precisar cortar um mal pela raiz, eu tenho que usar a espada, a palavra de Deus. Eu tenho que estar calçado, principalmente para pisar em terrenos onde haverão espinhos, com a sandália do Evangelho. Ou seja, nós devemos estar prontos para o combate. A vida cristã é um combate, né, e diário. Nós devemos estar prontos para esse combate. Nós devemos ser como um semeador, sim, mas semeando num campo de combate, num campo de sangue, onde teremos que ter colheitas. Mas essas colheitas vão demorar um pouco, nós devemos ter paciência. Nós devemos retirar espinhos e muitas das vezes vamos nos machucar retirando esses espinhos. Nós vamos ter que retirar pedras e muitas das vezes elas serão pesadas e cansativas, mas nós não devemos esmorecer, porque aquele que habita em nós, ele é muito maior do que todas essas dificuldades. Ele é que vai frutificar em nós e ele é que vai fazer a boa obra. Ele é que é o dono da seara e nós somente temos que ser os ceifeiros. Que Deus dê um maravilhoso domingo a todos, na paz do Senhor. Um dia abençoado a todos os irmãos. Que seja um domingo de maravilhas, onde as palavras venham ao coração de vocês e gerem fé. Não as minhas palavras, mas as palavras de Deus. As palavras de uma Bíblia. As palavras que Deus deixou para que nós seguíssemos em nossas vidas. E que essa semana você replique essas palavras de vida na vida de outras pessoas e seja a luz e o sal deste mundo para mudar este mundo mal. Um bom domingo a todos, uma feliz semana, uma semana maravilhosa de vitórias, um junho cheio de expectativas e muito mais do que isso, que o nosso ano termine do jeito que nós imaginamos, com vitórias no reino de Deus e não simplesmente olhando para trás, mas olhando para o alvo que é Cristo.